Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, o tão querido e famoso Yutaka Maeno, que já foi aqui tema do canal várias vezes, já fiz vários vídeos sobre ele, e inclusive com a ajuda do sobrinho dele eu cheguei até a fazer uma entrevista há pouco mais de 2 anos atrás. Essa entrevista até lá no artigo dele do Deciclopédia, e eu também vou deixar aqui no card para quem quiser assistir. Essa entrevista foi feita com a ajuda desse sobrinho, e lá no vídeo vocês podem ter algumas informações. Mas no vídeo de hoje eu quero vir para estar fazendo um resumão e trazendo outras confirmações e desmistificar alguns boatos sobre o Yutaka que não são verdadeiros, são na verdade falsos, que o pessoal vem inventando bastante sobre ele. Como ele ficou muito famoso, muitas pessoas vieram a conhecer ele, também criou-se muitas especulações sobre coisas que o Yutaka não explicava direito, e ele tentou direito de não explicar porque eram coisas da vida privada dele. E hoje então nesse vídeo eu vou estar trazendo e explicando tudo isso. Lembrando que todas as informações que eu vou falar aqui são tiradas da minha própria entrevista, de outros vídeos sobre o Yutaka e de falas do próprio Yutaka nos vídeos e lives dele que ele faz lá no Tico e Teco, tá? Mas sem mais delongas, eu quero pedir que vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal se forem novos, comentem também para garantir que o YouTube continue recomendando vídeos no estilo do meu e do meu próprio canal para vocês, e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam do Yutaka. O Yutaka, como todo viral que acontece aqui no Brasil, ele acaba levantando todo um misticismo em volta dele. As pessoas tentam fazer parecer que tem algo perturbador ligado a ele, ou coisa do gênero. E bom, na verdade, quanto ao Yutaka, não tem nada perturbador não. A verdade é que ele é um cara bem simples, muito inteligente e que passou por muita coisa na vida dele. Desde ter que lutar em um país do exterior, onde ele era um estrangeiro, um mestiço, né, que acabava sofrendo muito preconceito, desde também ter que lutar pela sobrevivência aqui no Brasil, que a gente sabe como é esse país, e ter que lidar tanto com problemas de saúde dele, quanto questões familiares complicadas. E no vídeo de hoje eu vou estar limpando todas as especulações que tem quanto a isso. E a primeira que eu já vou limpar aqui é a questão da MY e se o Yutaka realmente tem filhos e já foi casado, coisa assim. E bom, a resposta é que sim, o Yutaka ele tem filhos, ele tem, se não me engano, são 2 filhos que já são adultos. Ele já tem 2 filhos e foram justamente com essa mulher que é chamada de MY. E MY é na verdade uma brincadeira que ele fez com o nome dele, Maeno Yutaka, né? Yutaka Maeno, escrito do jeito japonês, né? Que o último nome vem primeiro. E ele colocou esse nome até numa gata dele e tal. E ele fala sempre dessa mulher, dessa MY, que foi o melhor relacionamento dele e tal, que ele é apaixonado por ela. E tem vários vídeos sobre a MY, né? Tem até o vídeo lá de coração quebrado, fim de relacionamento e treino de peito, que é um vídeo bem antigo dele, que só quem realmente conheceu o Yutaka antes da viralização, ou que pelo menos depois de conhecer o Yutaka foi pesquisar mais sobre ele, acabou vendo. É um dos vídeos da época séria do Yutaka, que eu vou estar chegando inclusive agora. O Yutaka Maeno, ele é louco, ele é esquizofrênico, o que tem com ele? Bom, na verdade o Yutaka Maeno ele é um cara normal, mas que ele faz esse personagem dele para poder chamar a atenção, porque ele viu que os vídeos sérios acabavam não dando tanta audiência. Eles chegavam sim a algumas pessoas, mas a mensagem dele ficava bloqueada ali a um nicho. Tanto é que se você for ver, a maioria dos vídeos antigos dele não tem tantas views quanto os novos. Então o que ele fez foi ele usar a criatividade que ele tem e criar personagens, né? Fazer aquelas historinhas com o boneco, fazer a história do mendigo, ficar fazendo vários personagens, fazendo interações com outros criadores, e isso ajudou ele a conseguir disseminar a sua mensagem. Mas em questões de problemas psicológicos, o Yutaka sim, você consegue ver pelos vídeos dele, e até ele comenta isso, que ele tem sim alguns problemas, mas ele vive tranquilamente, ele não é uma pessoa perigosa, ou que, sei lá, é risco para a sociedade mesmo. Ele é um cara que ele tem sim seus problemas, mas que ele trabalha, ele é um cara inteligente, você vê que ele é uma pessoa com muita sabedoria, e que apesar das suas limitações, ele não tem nada ali que diminui ele perante ninguém. Inclusive, ele está muito melhor do que muitas pessoas que a sociedade taxa de normais, né? Ele é um cara que ele tem um físico muito bom, que ele cuida do corpo, da mente e do espírito e também dos familiares próximos dele, né? Então, assim, o Yutaka Maeno, algumas pessoas tentam taxar ele de louco, não sei o que, mas se o Yutaka Maeno é louco, então o resto da sociedade é o quê, né? Uma sociedade que não entende ele. E o Yutaka Maeno, a principal mensagem que ele sempre tenta trazer no vídeo dele é de desenvolvimento pessoal. Ele sempre estimula as pessoas, desde os vídeos antigos, a buscarem trabalhar tanto o corpo, quanto a mente e quanto a alma, o seu lado espiritual. E falando em espiritual, o Yutaka, as pessoas perguntam se ele é evangélico, católico e tal. Ele já passou por muitas religiões, ele já até falou um pouco sobre isso, até com questões de candomblé, espiritismo ele já lidou. E atualmente ele seria testemunho de Jeová, assim como outros membros da família dele. E essa é a fé que ele defende, mas como você sabe, ele é um cara bem mente aberta, e que ele fala bastante sobre essa jornada espiritual dele, coisa e tal. Outro mito também que tem sobre o Yutaka Maeno, que o pessoal fala dele já ter cometido crimes e dele ter fugido do Brasil e tal. Pessoal, tem que ter muito cuidado com isso, porque imputar crime aqui no Brasil é um crime. Então, antes de vocês ficarem fazendo vídeo, post e tal, querendo imputar crime no cara ou levantar falsos testemunhos quanto a ele, tenham muito cuidado mesmo e pesquisem antes de fazer isso. O que aconteceu com o Yutaka é uma questão que dá para você encontrar esse processo na internet e você vai entender melhor o que aconteceu lá. Mas o que aconteceu foi uma questão de um acidente. O Yutaka ele não tentou tirar a vida de ninguém. Aconteceu um acidente mesmo, trágico, infelizmente, mas que não foi algo doloso. Não foi o Yutaka que foi lá, né, tentar tirar a vida do cara.
Seguindo a partir disso, a questão dele ter fugido do Brasil. Ele não fugiu do Brasil. Ele foi morar no Japão durante um período, e nesse período ele trabalhou lá na noite, ele chegou a ser dançarino, segurança, fez vários trabalhos na noite ali na cidade do Japão onde ele viveu. E o principal trabalho dele, além desse, foi quando ele trabalhou numa fábrica. Tem um vídeo antigo do Yutaka que ele comenta mais sobre, que ele trabalhou com prensa e com outras coisas, e ele contou como era perigoso e como é deplorável a situação do pessoal que tem que trabalhar em fábrica no Japão. E como ele é um mestiço, né? Ele é um cara que ele é misturado, ele não é, digamos assim, puro, né? Ele é filho de japonês com brasileiro, então você vê que ele tem traços mesmo de uma pessoa que é misto, né? Misturada, é mestiça, acho que é o jeito certo de falar. Quando ele chega no Japão, tem o fato dele já não ter nascido no Japão, e ainda pelo fato dele ter traços não nativos de japonês, isso faz com que ele tenha sofrido muito preconceito, e também tem a barreira linguística, porque ele chegou lá sem saber falar bem o japonês, né? E isso fez com que ele sofresse muito por lá, ele tivesse muita dificuldade. Mas também levou ele ao caminho de aprender também artes marciais, né? Ele treinava karatê, e lá no Japão ele continuou treinando, chegou a conhecer outros estilos também, e ele é faixa preta de karatê Shotokan. Não tinha muitas explicações sobre qual era o estilo dele, porque ele sempre falava amplamente, né, de Kung Fu, karatê, judô, jiu-jitsu, mas o estilo que ele é faixa preta é karatê Shotokan. Eu até comentei no primeiro vídeo do Yutaka que eu não sabia qual era o karatê que ele praticava, porque naquela época eu realmente não sabia, e eu até achava que era o mesmo que eu, que é o karatê Kyokushin. Mas na verdade o Yutaka ele treina o karatê Shotokan, e ele já treinou Kyokushin, já treinou outros estilos. Eu acredito que ele também treinou Goju Ryu, mas eu não posso confirmar isso. Então o Yutaka não, ele não é um criminoso que tentou fugir do Brasil para esconder os crimes dele, não, isso aí é baboseira que algumas pessoas... Minha voz tá meio ruim, perdão. Mas é uma coisa que a galera tenta imputar nele, inventar sobre ele, mas que, cara, é tudo falaram. O Yutaka, ele não tem um traço de fugitivo, não, ele não é um cara procurado pela lei nem nada. Até porque se ele fosse procurado pela lei, ele não ia estar na internet com perfis com o próprio nome dele, né? Ele não ia colocar o nome completo dele para você poder procurar e tal, e ser encontrado e mostrar o rosto dele cada vez mais, né? Porque se ele tivesse se escondido depois que ele viralizou era uma coisa, mas ele tá sempre aberto, ele tá sempre fazendo vídeo, sempre fazendo live. Inclusive, como ele percebeu que tem alguns canais fazendo vídeo sobre ele e que o pessoal curte os vídeos mais sérios dele, o que ele tá fazendo? Ele tá misturando o personagem dele com seriedade. Ele sempre posta os vídeos de personagem, mas quando ele tá em live, ele responde perguntas, ele troca bastante ideia, ele fala sobre a vida dele, ele fala sobre as experiências, os relacionamentos dele, e ele é bem aberto às perguntas. E ele se mostrou também uma pessoa muito paciente. Porque eu sempre falo nos meus vídeos que eu fiz sobre o Yutaka, eu acho que eu fiz 4 vídeos, e eu sempre falo pro pessoal que se for colar na live dele, tenta ficar na moral. Chega com uma pergunta boa, se você não tem o que falar, só dá uma boa tarde, uma boa noite e fica lá assistindo só de espectador mesmo. Mas tenta não importunar o cara, porque o pessoal, por exemplo, você quer perguntar pra ele, falou, Yutaka, eu vi uma questão aqui sobre um processo, tal, eu queria saber o que aconteceu. Esse é um jeito de você perguntar. Muitas pessoas já chegam falando assim, é verdade que tu matou um cara? É verdade que tu é procurado por homicídio? Então assim, o pessoal chega já com uma postura que isso aí afasta o cara. E depois que o cara some, as pessoas reclamam, né? Ficam falando, nossa, o fulano sumiu da internet, não sei porquê. As pessoas somem justamente por esse comportamento dos tão ditos fãs, né? O pessoal que, aparece na live dele pra ficar comentando meu chapinha toda hora. Nem ele, cara, usa essa expressão meu chapinha em todo vídeo, né? E o pessoal fica pentelhando, sempre repetindo esse tipo de coisa. E você vê que ele se incomoda um pouco, mas ele é um cara paciente que não demonstra muito. Então eu sempre falo, se você for participar da live do Yutaka, tente ir lá para dar uma agregada mesmo para conversar com ele, porque ele é bem acessível, ele sempre responde. Eu não uso TikTok, né? Eu tinha TikTok, eu apaguei a minha conta lá porque eu não curto muito a plataforma, mas no pouco tempo que eu tive o TikTok, eu entrava às vezes na live dele, mandava alguma coisa, ele sempre foi muito receptivo, sempre trata muito bem. E ele também é muito aberto também a você fazer vídeos sobre ele, né? Como ele já comentou. Ele fala que ele gosta que as pessoas façam vídeo sobre ele e tal, porque primeiro que ele se sente muito feliz que ele está sendo reconhecido, e ele acha bom também porque é um jeito das pessoas saberem mais sobre ele e, né, evitar algumas das pessoas que chegam com desinformações para falar com ele. Então, pessoal, esse é o vídeo. Eu vim aqui basicamente tirar essas dúvidas. O Yutaka Maeno, sim, ele foi casado, era com a MY, ele teve filhos com ela, os filhos dele já são adultos. Ele atualmente é testemunho de Jeová, é a religião que ele segue. Ele já morou no Japão, mas ele morou no Japão não por questões de fuga de nada. Ele morou lá só porque sim, ele trabalhou, estudou e treinou artes marciais lá, voltou pro Brasil e atualmente ele vive com os avós dele, né? E com parece que um tio também mora com ele, mas isso eu não posso confirmar, porque na época que eu fiz a entrevista ele foi falado que ele só morava com os avós, né? Mas recentemente eu vi o pessoal comentar nos vídeos mais novos que eu fiz sobre ele essa parada que teria um tio dele morando junto com eles agora, ajudando lá a cuidar dos avós. Mas até onde isso é verdade eu já não posso confirmar nem desmentir, né? Se tiver alguém que tem informações novas, esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de janeiro de 2024, então se você tiver alguma informação nova, não fique acanhado de comentar aqui embaixo.
E outra coisa também que tem que confirmar sobre o Yutaka é que ele não é louco, ele não é maluco, ele não acha que ele vive num mundo de fantasia, não. Tudo aquilo que ele faz é personagem, tá? Então tenham respeito e aproveitem bastante o cara, porque quando um cara desse que faz personagem e tal é mal compreendido, a galera escracha ele e ele some, todo mundo reclama, né? Mas enquanto ele tava fazendo vídeo não tinha um pra tratar o cara bem, né? Então é isso que eu falo, se você for colar na live do Yutaka, tenta colar na moral e dar uma força pra ele, porque o Yutaka é um cara pra frente, é um cara muito gente boa, é um cara que eu já tive o prazer de conversar com ele, e eu digo, cara, o Yutaka Maiano é muito gente boa, cola na live dele que vocês com certeza vão gostar do cara, ele tem um coração imenso. E bom pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui, eu fiz esse vídeo porque recentemente em live eu tava comentando sobre o Yutaka, e eu vi a necessidade de fazer mesmo, pra tanto fazer um aparato, né, um resumão grande pra quem já conhece ele, também pra tirar algumas dúvidas de quem é novo, que tá conhecendo o Yutaka Maiano agora, né. E bom, é isso pessoal, muito obrigado pela sua